Aqui no quarto, meu carregador tá aqui. Filho! Vem cá, meu bebê! Então vamos, galerinha. Alicia? Muito bem, o nosso capítulo 7 de Geografia vai falar um pouquinho para nós sobre o desenvolvimento aí da ciência e da tecnologia. Nós vamos ver algumas inovações também no campo, né? E por quê? A gente sabe aí que durante a história da humanidade, né, os seres humanos foram desenvolvendo diversas técnicas, né? E para atender as necessidades dele, né? E o desenvolvimento dessas técnicas e também das ciências vão transformando a sociedade, transformando a natureza. Só que essas transformações, elas não acontecem de modo igual em todos os lugares. E nós temos aí na abertura do nosso capítulo 3 imagens que eu queria que vocês analisassem e depois respondesse qual a diferença ou o que vocês perceberam de diferente em cada uma delas. Na primeira imagem, nós temos aí um drone agrícola que está sendo usado aí para aplicar produtos contra pestes nas plantações, lá na China, né? Na segunda imagem, nós temos um avião agrícola que está sendo utilizado para aplicar produtos químicos sobre uma plantação em Campo Mourão. E na terceira imagem, nós temos um robô produzido para auxiliar na colheita de frutos, lá no Japão. Então, o que vocês perceberam? O que diferencia essas 3 imagens aí? O que tem de diferente aí? Tia, eu acho que o que tem de diferente é que tá todo mundo usando. Ah, tia, eu não sei não, só tem uma coisa igual aqui, tá todo mundo usando tecnologia artificial. Isso, isso aí. O uso da tecnologia é o que é. Oi? Oi? Pode falar. Olha só, o uso da tecnologia é o que tem de semelhante mesmo. E é exatamente o que tem a ver aí com o uso dessa tecnologia que vai diferenciar. O que está sendo usado aí de tecnologia aí na imagem 1? Esse dronezinho. Um drone. E na imagem 2? Tia, eu acho que isso daí, esse avião aí. O robô produzindo para auxiliação da colheita de frutas. Então, na imagem 1 nós temos um drone, na imagem 2 nós temos um robô, e na imagem 3 nós temos o quê? Um avião. Então, o que está diferenciando aí essas 3 imagens é a forma, né, é a utilização da tecnologia. Qual tecnologia está sendo utilizada? Então, nós temos aí a tecnologia usada, o avião, o drone e o uso da robótica aí na terceira, porque eles construíram um robô, né, produziram um robô para ajudar na colheita de frutos. Então, o que está diferenciando isso aí em relação à agricultura aí são esses três tipos de tecnologia utilizados. Não tem o nome delas, aí para um outro lugar. Peraí. Ok? Não. Peraí, tia. Podemos? Vamos lá, então. Ô, tia, quem é essa Letícia Miroy aí? Eu também vou perguntar isso daqui a pouquinho. Deixa só a tia continuar aqui, que daqui a pouquinho, quando a gente tiver um tempo, a gente vai descobrir. Então, olha só. O que é a técnica, gente? Quando a gente fala assim, ele usou muito técnica, isso tem que ter técnica para fazer. Quando a gente fala de... Tia. Oi? Que página é?
Página 18. É só que essa aqui não tem aí na página de vocês, não, tá? A tia que fez essa 18 páginas de que matéria? de geografia. Tá lá no planejamento de vocês, tá bom? Só que essa imagem é a tia que fez esse slide aí. Não tem no livro igual essa aí, não. Daqui a pouquinho a gente já vai para a página 18, tá bom? Então, olha só. Quando a gente fala de inovação tecnológica, igual vocês viram ali, o drone, o avião, o robô que foi usado, são inovações tecnológicas. A gente tem que separar técnica de tecnologia. Quando a gente fala de técnica, é o quê? Um conjunto de procedimento para você realizar alguma atividade. Quando você domina as técnicas, esse procedimento que você vai fazer, ele fica melhor, fica de forma mais eficiente, você faz mais rápido, você tem melhores resultados. Por exemplo, quando você começou a escrever, você aprendeu algumas técnicas. O melhor jeito de segurar o lápis, a melhor forma, o melhor jeito de formar uma palavra ou uma frase, o melhor jeito de desenhar um objeto. Isso aí são técnicas que você utiliza para fazer algum procedimento, para realizar alguma atividade. E quando nós falamos então de tecnologia? A tecnologia, ela está ligada aí a anos de observação sobre o procedimento, sobre a forma como você realizava algumas atividades. A tecnologia, ela usa, quando a gente fala que tem observação, então aí a gente vai anotando os conhecimentos científicos. Então a tecnologia, ela usa os conhecimentos técnicos e também os científicos. Para quê? Para criar um aparelho, para criar uma máquina, para criar um objeto, para renovar o jeito do ser humano fazer as coisas. Né? Então, eles unem a técnica e aí eles observam como aquilo é feito e o que pode ser feito e vão juntar técnica e ciência e vão produzir algum objeto, algum material. Por exemplo, antigamente, as pessoas, para se comunicar quando estavam longe, elas usavam cartas. Só que a carta, como vocês já estudaram esse gênero textual, vocês sabem que ela demora muito para chegar, né? É um processo de comunicação lento. E aí, após anos de estudo e aperfeiçoamento de técnicas, foi criado o telefone, que é uma comunicação aí de forma instantânea, né? Então, foi gerado aí uma tecnologia. E como que começou aí essa tecnologia? Desde os primeiros homens que habitaram a Terra. Por quê? Essas evoluções tecnológicas, a tia já falou lá, João, a tia já falou, já vi sua gata aí. A tia já falou lá no início que elas surgem por quê? Por causa da necessidade do ser humano. Né? Ah, eu quero escrever uma carta, então eu tenho que aprender a ler, aprender a escrever, para eu dominar essa técnica da escrita, para depois eu conseguir mandar uma carta para alguém. Então, foi a necessidade, o quê? De me comunicar com alguém. Então, para a gente depois se comunicar de forma mais rápida, o homem criou o telefone. Para se locomover de uma forma mais rápida, aí foram criados os carros, os trens, os aviões. E aí tudo isso, gente, começou lá começou com os homens lá das cavernas. Por quê? Eles precisavam caçar para se alimentar. E aí, com o tempo, né, eles foram percebendo que para eles caçar, eles precisavam de ferramentas cortantes. Então, eles começaram a lascar pedra, e aí foram produzindo as primeiras lanças, os primeiros objetos que foram ajudando na caça e nas outras atividades deles. Então, isso aí também foi tecnologia. Então, isso já começou lá com os nômades, né? Então, agora a gente está aí na página 18, tá, Yasmin? Então, quando a gente fala lá de técnica, ciência e tecnologia, a técnica a gente já viu aí, que é um conjunto de procedimentos, né, que vai ajudar os seres humanos a desenvolver, então, as melhores maneiras de plantar, as melhores maneiras de colher, vai ajudar na caça, na extração. Vai ser o procedimento que ele vai fazer, a forma como ele vai fazer. Por isso que a gente fala assim, a técnica, qual a técnica que você utilizou para fazer isso, né? E aí, por meio da observação, então, da natureza, das alterações que o homem provoca nos ambientes habitados por ele,
De pouco a pouco vão se desenvolvendo então os conhecimentos científicos, né? E aí foram surgindo a biologia, a história, a geografia e a tecnologia, ela junta os dois, o conhecimento científico com o conhecimento técnico. E aí, por quê? Então, por isso que nós falamos, que aí o homem juntou, precisava se locomover. Aí juntou conhecimento científico, conhecimento técnico, e aí foram surgindo bicicletas, carros, motos, ônibus, né? Vai de acordo com a necessidade do homem. Né? Por exemplo, antes tinha só o telefone fixo, depois inventaram o celular, que é sem fio, que você pode carregar. Só que essas transformações, elas também não são iguais em todos os lugares, né? E nós temos aí alguns exemplos de tecnologias. Primeiro, nós temos aí a biotecnologia, que são aquelas tecnologias desenvolvidas no conhecimento, com base, assim, baseadas nos conhecimentos da biologia, que é a ciência que estuda os seres vivos, né? Então, eles estão. A mais famosa biotecnologia que tem hoje é a modificação genética. Quando a gente fala de modificação genética, é o quê? Genética é quando a gente fala de hereditariedade, são aquelas características biológicas que você herda do seu pai, que você herda da sua mãe. E aí, quando a gente fala de modificação genética, é porque muitas vezes eles estão modificando aí geneticamente alguns alimentos, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, essa biotecnologia, elas estão muito presentes também nos produtos químicos, produtos de limpeza, remédios. E nós temos também a robótica, que é um ramo da tecnologia também, que está cada vez também mais na educação, se dedicando o quê? Ela faz o quê? Desenvolve robôs mecânicos. Esses robôs são para executar tarefas domésticas, jogos, ou até mesmo alguns trabalhos repetitivos que a gente vê aí nas indústrias automobilísticas. Às vezes tem algum robô que é para colocar um parafuso no lugar ali, ele faz quando é alguma atividade que se repete o tempo todo, eles têm usado robô para fazer isso, né? Ou eles podem usar também robôs para deslocar caixas, em estoques, né, de algumas indústrias. Temos também a nanotecnologia, que é o ramo da tecnologia que estuda partículas muito pequenas que estão presentes aí em aparelhos médicos, computadores, aparelhos eletrônicos, essas que não dão para a gente ver a olho nu. São micropartículas, mini partículas, né? E a inteligência artificial, que é um outro tipo de tecnologia, que é o desenvolvimento de computadores para executar tarefas que exigem raciocínio. Por exemplo, máquinas que são programadas com jogo de xadrez, por exemplo. Aí essas máquinas, elas tomam decisões com base em cálculos aí para jogar como se fosse um ser humano. Por exemplo, quando você vai jogar um jogo aí no computador, mas você não está jogando com nenhum colega seu, você está jogando, às vezes, com um adversário que é o próprio computador. Você está jogando contra o próprio computador. Então, aí, essa tecnologia é chamada de inteligência artificial. Tá? Nós temos também aí um texto que vai falar para nós a diferença entre melhoramento genético e modificação genética. Queria que você ficasse aí com lápis ou marca-texto na mão e quando você fosse percebendo a diferença, você já destacasse aí no texto, porque a gente vai precisar daqui a pouco. Quando a gente fala de modificação genética, gente, nós estamos falando o quê? Daqueles alimentos que são geneticamente modificados, ou seja, as características naturais dele, as principais deles, são modificadas porque elas passaram por algumas técnicas para sofrer alterações no seu DNA, né, no seu gene. Então, vamos ver aí a diferença. Melhoramento genético e modificação genética. Você sabe a diferença entre melhoramento genético e modificação genética? São maneiras distintas de intervir na natureza das plantas e animais, já que o material genético é o que armazena a informação biológica das espécies
transmitidas de geração a geração por meio da reprodução. São processos muito diferentes, quase opostos, pois enquanto o melhoramento genético faz parte da história da humanidade desde o início da agricultura e da pecuária, a modificação genética é uma tecnologia moderna difundida no país somente no século XXI. Então, olha aqui, já temos uma pequena diferença aí, ó. O melhoramento genético, ele já é usado desde o início da humanidade, da agricultura e da pecuária, quando os seres humanos começaram com a agricultura e pecuária. A modificação genética, vocês vão ver que ela acontece em laboratório. Então, passou a ser usada aí no século XXI. Vamos ver a diferença aqui, ó. O melhoramento genético é o processo pelo qual os agricultores selecionam e cruzam exemplares de plantas ou animais com o intuito ou com a intenção de obter descendentes melhores. Desde os primórdios, ou seja, desde o começo, desde o início da agricultura da pecuária. Quando o pecuarista seleciona, olha o exemplo, quando o pecuarista seleciona o boi mais saudável do rebanho para reproduzir, ou o agricultor cruza as melhores sementes para que nasçam outras tão boas quanto ou superiores em qualidade, estão fazendo melhoramento genético. Da mesma forma que nossos ancestrais já faziam, há milhares de anos atrás. Então, olha só. Eu plantei ali um alimento, eu colhi, eu peguei as melhores sementes, as mais bonitas, as que pareciam mais perfeitas, eu usei essas para fazer uma nova plantação. O nome disso é melhoramento genético. E depois eu peguei, por exemplo, deixa eu colocar para você, tá vendo essa imagem aqui? Esse aí é um tigre, que foi o resultado do cruzamento de um leão com uma tigresa. Não foi de um leão com uma leoa, foi de um leão com uma tigresa. Então, aí foram duas espécies de animais diferentes que se cruzaram para reproduzir. Então, isso aí também foi um melhoramento genético. Então, é quando ele faz o quê? Olha o outro exemplo lá. Quando o pecuarista ele pega o melhor boi que ele tem no rebanho para reproduzir. Então, ele fez um melhoramento genético. E essa técnica, ela é utilizada desde quando começou a agricultura e a pecuária. Eles sempre pegam o que for melhor para replantar ou para colocar para reproduzir. E a modificação genética? Agora, aqui no último parágrafo. A modificação genética é a modificação direta do material genético de uma espécime em laboratório, para que ele adquira características desejadas, como maior resistência a produtos químicos, por exemplo. A forma como é feito não aconteceria naturalmente, apenas por meio da seleção e cruzamento de exemplares mais oportunos. Trata-se da manipulação de um material genético, vegetal ou animal, com o uso da biotecnologia em laboratório e depois reproduzido na natureza. Os cultivos agrícolas que utilizam modificação genética geram produtos classificados como organismos geneticamente modificados, ou às vezes a gente fala alimentos geneticamente modificados. Por exemplo, deixa eu colocar uma imagem aqui. Essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Nessa imagem aqui, essa segunda imagem, por exemplo, aqui nós temos um milho de pipoca, que eles estão fazendo o quê? No laboratório, esse milho de pipoca, ele recebeu um gene que foi acrescentado ali nele para ele se tornar mais resistente aos insetos, né? Mais resistente a alguns tipos de pragas. Para quê? Para ele depois reproduzir melhor, para ele ficar mais bonito, para ser um milho melhor. Então, ele foi modificado em laboratório. Então, a diferença do melhoramento natural e da modificação genética é essa aí. Ok? Tranquilo, galera? Tem alguém aí? Tem eu. Então, vamos lá. Então, olha só. Primeira perguntinha aí Tô sobre aqui também. esse texto do Saiba Mais. Explique o que é melhoramento genético,
Não estou falando agora da modificação genética feita em laboratório, não. Melhoramento genético. E por que essa é uma prática muito mais antiga do que a modificação genética? Primeiro, o que é o melhoramento genético? Que a gente viu aí agora nessa página aí mesmo. E que a gente falou do boi, que o pecuarista pegou o melhor boi para fazer o cruzamento para ter outros animais, que pegou as melhores sementes para poder plantar essas sementes. Então, é o que é o melhoramento genético? Melhoramento das coisas? Olha o que ele fez, Ô, gente. tia, o melhoramento genético é um processo pelo qual os agricultores selecionam e cruzam os exemplares de plantas ou animais? Isso aí foi o que. Aí gostei de ver, Riele. Você foi marcando no texto aí do jeito que a tia pediu. É isso aí. O melhoramento genético é quando ele faz a seleção e o cruzamento de espécies de plantas e animais para obter descendentes de melhor qualidade. Ah, ele plantou a melhor semente para ter um alimento de melhor qualidade. Ele pegou a melhor espécie de animal para reproduzir, para ter um animal também de melhor qualidade. Então é isso aí. Por quê? Por que que ela é a prática, ela é mais antiga do que a modificação genética? Desde quando os homens fazem esse melhoramento genético aí? Desde o século XXI. É do século XX1. X1 é 21, né? Mas o século XXI a gente viu que o que começou no século XXI foi a modificação genética. Nós estamos no século XXI. Então, isso é recente. A modificação genética é aquela feita em laboratório. A gente está falando do melhoramento genético, de quando o homem pega as melhores sementes para plantar, pega o melhor animal para reproduzir. Desde quando isso existe? Tia, faz parte da história da humanidade. Então, é Exatamente. quase desde sempre. Desde que começou a agricultura e a pecuária, já começou a existir isso. Então, é a técnica mais antiga. Por quê? Porque a modificação genética, onde os genes são modificados, começou em laboratório no século XXI. Vamos responder aí, então? Como os fantasmas têm Já tá me ouvindo? Sim. Que o meu celular desligou sozinho. Ô, tia, Oi. eu entrei pelo computador, tá? Tá. De novo, aquela bugada. Ô, tia, eu botei 2. Quê? Eu marquei 2. É a modificação direta do material genético de uma espécie em laboratório. Não, a do laboratório não é o melhoramento genético. A do laboratório é a modificação genética. Eles mudaram. Quando a gente fala de melhoramento, é porque aperfeiçoou, pegou ali o que já tinha e só tornou um pouco melhor. Agora, a modificação genética, eles mudam em laboratório. Aí você respondeu sobre a outra coisa. Tia, eu pensei que você não tinha visto aquele negócio daquele ligre. Aquele negócio o quê? Do ligre. Aquele tigre misturado com leão, ligre. Ah, tá. O nome dele. Mas você viu que ele também não parava de crescer? E ele tinha risco de vida? Eu vi. Tia, é espécie ou espécie?
Aí é espécime Espécime. mesmo. Tá certinho aí mesmo. Amei. Quando a gente fala de espécime, o Yasmin, a gente está falando de alguma amostra, né? Um modelo, um exemplo. A Yasmin que está no Oi, Letícia? Oi, Letícia? É. Ah, não, Yasmin é o nome dela. Quem é que É eu, tia. É eu. eu quem? Davi. Davi Biancardi. Vai, Davi. É um meme? Não, ele mudou o nome agora. É o TikTok. Já dei presença para Davi já, tá bom. É legal. Ô, tia, eu já terminei, eu já terminei tudo, tá? Nossa, eu já vi esse Ótimo. meme, Davi. Ô, Letícia. Oi, Letícia. É Roi. Vou dar um Roi. Oi, Letícia. Anime puro isso aqui. Pronto, galerinha. Ô, tia, não tem Roi. É Peraí, anime tia, puro. peraí. Tia, acabei também. Ô, tia. Ah, não, tia, eu tô aqui. Eu não tô conseguindo entrar com o meu celular, não tem um negocinho que carrega ele, então pra dentro. Aí meu celular tá quebrado por Ô, tia, enquanto. deixa eu te explicar. É que ele sempre usa o telefone dele carregando. E olha que o dele é Xiaomi. Cala a boca. Tá. O meu é novinho e foi. Ainda eu vou consertar ele. Eu vou. Ele sai em dentro. Vamos lá, ô galerinha, vamos Olha, combinar o tchau. seguinte, depois a gente vê sobre isso, tá? Porque senão vai atrasar quem ainda tá copiando, porque enquanto vocês falam, a pessoa vai se distraindo, entendeu? Oh, meu Xiaomi, Posso seguir? meu Xiaomi, meu Pronto, galera? Xiaomi. Acabei ainda não, tia. Sim. Gente, eu tô no finalzinho. Tá. Acabei. Nossa, tia, tava vendo ali o negócio da Ana Luísa, nem parece ela. Tá parecendo só um reflexo no espelho. Exatamente, eu tô em outra casa. No meu quarto em outra casa. Nossa, chique, é, ó, tia. Sei. Hoje tem um alienígena lá do lado daquele... Pode ir, tia. Então vamos lá. Alienígena! Foi aqui, ó. Nossa, chique. Por quê? Tira foto até no espelho. Davi Biancardi. Continuando. Alienígena, tia. Ei, Esse ei. Galera, vamos lá. muito bonitinho. Eu quero ter um. Podemos? Planeta Terra. Então vamos lá. O que são? Bonitinho. Agora a gente vai falar daqueles lá do laboratório. Ó. O que são organismos geneticamente modificados? São aqueles produtos que são cultivados como? O que acontece com eles? Laboratório. Isso, são aqueles produtos cultivados, né, por meio de alguma modificação genética que aconteceu aí no laboratório. Ô, tia, vê se não escreve grandão igual você escreve, não. Pode deixar. Tá bom assim, Murilo? Tá. Ótimo. Esse Murilo. E o que é essa modificação genética, galera? De que essa é? São produtos que sofrem muitas modificações e ganham resistência dentro de um laboratório. Ô, Isso, tia. já respondeu aí por que ela é diferente do melhoramento genético, então. Então, olha só, é a modificação, quando eu falo, é uma modificação direta no material genético, quando a gente fala nos genes ali, né? No DNA
do ser vivo. E ela é diferente, o Riel já até falou por quê. Porque ela é realizada em laboratório. Toda, cara. Vou mandar pra todo mundo também, né? Meu Deus. Ai, eu também. Dá licença, depois eu falo. Deus, Lene tá gritando. Ô, tia, não vai ter aula online, não, do dia todo, não? Igual a cooperativa tá tendo. Qual dia? Não vai ter alguma aula online que vai ficar o dia todo, não? Ô, tia, Não, acho que não. Oi. na Semana das Crianças vocês vão fazer a aula assim ou vão fazer brincadeiras? Sabia que essa pergunta ia aparecer. Falei, E eu vou gente, ganhar notebook novo. quando eles se derem conta de que outubro está chegando, eles vão me perguntar sobre o Dia das Crianças. Eles estão muito curiosos. Não vou responder. Tia, então, mas se a gente vai ficar a semana sem aula, se a gente vai ficar... Eu, em uma semana, sim. Ótimo! Vai ser maravilhoso isso. Ô, Melhor A presente gente que a gente conversa poderia sobre receber. isso depois, tá? Mas a tia vai fazer alguma coisinha diferente na aula com vocês pro Dia das Crianças. Pode Eu podia fazer um jogo da forma com a Tia Polly. Tia Polly, Ah. tia Simone, Folha, você pode fazer um jogo da forca com a gente. Ah, tem um jogo da Forca online mesmo que dá para fazer com você. Vamos lá, galerinha. Qual a importância? Agora a gente vai estar falando aí das técnicas. Lembra que é o jeito de fazer, o procedimento, como fazer. Qual a importância do desenvolvimento de técnicas na história da humanidade? Quando a gente falou lá desde o início. Qual a importância disso? Por meio das técnicas, os seres humanos conseguiram fazer o quê? Hein? Por meio das técnicas, os seres humanos conseguiram o quê? Quando a gente fala desde o início da humanidade. Tia, Evoluir. essas técnicas aí da história foram muito importantes para a nossa vida hoje, né, tia? Por causa que hoje a gente usa muito todas essas técnicas para fazer quase tudo que a gente vê hoje. Sim, mas aí desde quando os homens eram nômades, eles já usavam técnicas. Isso ajudou em quê, gente? Ajudou a melhorar o quê? A nossa vida? Na nossa vida, ajudou a melhorar o plantio, ajudou a melhorar a colheita, a agricultura, a caça, quando os homens tiveram aí a ideia de produzir aqueles instrumentos de pedra e ossos de animais, né? Então, ajudou nisso em todo o processo, desde o início da história da humanidade. Antigamente, será que eles caçavam com a mão? Não, eles caçavam com a lança. Eles foram tendo essa ideia aí, né, de construir a lança, depois foram construindo arco e flecha, porque com certeza eles perceberam que só com a mão não ia ser muito fácil, né? Mas com certeza eles começaram tentando aí só com as mãos mesmo. Isso? Que tia, Meu Deus! Oi, tia, que isso? técnicas ou técnicas? Técnicas. É um C aqui. Obrigada. Ô, tia, Oi. no Dia das Crianças eu vou ganhar um notebook novo. Só pra jogar meu FIFA. Meu celular quebrou. Ô, tia, Oi.
ali em desenvolvimento. Criança, eu não vou ganhar nada, infelizmente. Tomara que eu pelo menos... Fala, Murilo. Deixa o Murilo perguntar, gente. Vai sobreviver o Covid. Ô, tia, desenvolvidas maneiras aqui? Ou é de outro jeito? É assim mesmo. Por meio das técnicas foram desenvolvidas. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Meu computador quebrou. O meu tá funcionando aqui. Eu não. Travou. Já vou perguntar as outras duas para a gente ir fazendo de uma vez, tá? Senão nosso tempo vai acabar. Se meu Como as computador técnicas... travou. Se meu computador travou. Fazer o quê? Como as técnicas auxiliam no desenvolvimento das ciências? Quando a gente fala de técnica, a gente está falando o quê? De como fazer, né? Do procedimento usado para realizar algumas coisas, algumas atividades. Então, como as técnicas ajudaram aí ou ajudam no desenvolvimento das ciências? A Eloá quer responder. Lembra, gente, que a tia falou com vocês lá que por meio do quê? Eles observavam a natureza, as alterações que a sociedade provocava nos ambientes ocupados pelos homens. Então, os conhecimentos científicos, eles foram desenvolvidos como? Através da observação da natureza e das técnicas que os homens utilizavam aí para modificar o ambiente, né? Por isso que elas auxiliam, ajudam, né? Isso. Tá cantando uma música aí. Essa aqui ficou do jeito que o Murilinho gosta, né, Murilinho? Murilinho exigente, não queremos ter negócios com o Murilinho, porque ele é muito exigente. Eu vou falando do chinelo. Agora você vai falar igual a Riele falou, igual a Riele começou a citar para nós aqui agorinha, ó. Mencione 3 tipos de tecnologias que fazem parte do seu dia a dia. 3 tipos de tecnologias que você usa. Celular, videogame e televisão. Por quê? Uso o quê, tia? Eu uso o celular que eu tô usando agora, eu uso a televisão. Computador, TV. Eu posso falar o meu? Posso falar o meu, tia? Posso falar o meu? Pode. O E eu meu. também uso micro-ondas. O tia pode agora? Pode. O dia todo. Fico jogando Free Fire o dia todo. Uso o Nem computador sabemos de noite. disso, né? Não Sabe me que diga. você É gosta de mentira, Free Fire. tia, que ele não joga o dia todo, porque quando eu tô vendo ele, ele não tá online. Ele Ah, vai tá ser, lá. amor. Eu jogo sim. Eu jogo sim. Pode perguntar minha mãe aqui. Davi. Oi. É verdade. Jogo não o dia fica o dia todo. Nossa, Davi, você não tem vergonha, não, de ficar Fico no jogando meu- o dia todo? tenho não. não. É minha, eu faço o que eu quiser. Uso Ô, jogo galerinha, olha só. A tia televisão. começou a colocar aí o que o Murilinho falou, celular, televisão. Aí veio televisão, geladeira, micro-ondas. Então, a tia já colocou ali eletrodomésticos em geral, né? Porque todos eles nós usamos no nosso dia a dia. Tá bom? Peraí, como que muda isso? Copiando, tia, peraí. Tia, eu já acabei de copiar. Ótimo.
Ô tia, no dia das crianças você podia botar as pessoas que fazem Tia, você, depois que a aula acaba, você fica fazendo o quê? fazer. Hã? Depois que a aula acaba, você faz o quê, tia? Você planeja mais tarefa pra gente, faz mais atividade pra gente fazer. Por exemplo, ontem, na hora que acabou, eu fui corrigir mais atividades que eles enviaram para o e-mail. Aí Nossa, depois começar a elaborar a prova, que já tem prova daqui 2 semanas, né? Hoje, na hora que acabar aqui, eu vou continuar corrigindo as atividades do e-mail, que ontem à noite eu recebi um monte. E eu tenho reunião também com a equipe da escola 10h30. Por aí Acabou, vai. tia? Nossa, você tem. Essa agenda tá cheia todo dia. Todo dia. Um beijo. Até amanhã, galerinha. Ô tia, Tira um print O aí. Free Fire. ô tia. No dia das crianças você podia botar as pessoas que não iam pra jogar Free Fire e as pessoas que não jogavam pra jogar. No controlezinho. Mano,